Começando aqui, ó, exame parasitológico de fezes, a gente tem os coletores universais. E não tem necessidade de você entuchar de fezes num potinho. Também não tem necessidade de você pegar, sei lá, um pote de sorvete, um pote de manteiga, um pote, sei lá, um Tupperware da sua mãe, né, alguma coisa do tipo, e entuchar de fezes. Não precisa, porque você vai usar, na verdade, a ponta, mais ou menos a ponta aqui, ó, dessa espátula, tá? Então não serve para nada o resto. Serve só para você fazer uma análise mais macroscópica. Mas, assim, para parasito em si, não serve nada, tá? Você não analisa tudo isso aqui. Em alguns casos, só para citar para vocês, a pessoa atrás, o negócio está escorrendo aqui, ó, porque estão fezes diarreicas, tá? Aí vai entregar cheio de papel grudado aqui. Então, assim, isso está errado, óbvio, né? É importante que se oriente essas pessoas. E outra coisa, a pessoa coleta num dia anterior. Aí ela faz o que com isso daí? O que você faria se coletasse no dia anterior? Responde para mim aí. Coloca Onde na você geladeira? deixaria? Hã? Geladeira, né? Pois é, geladeira. Mas como que você vai deixar na geladeira lá o negócio, se não identificar muito bem o que é? E aí, outra coisa, você foi lá, colocou aqui na amostra, e aí encostou, contaminou tudo o negócio aqui. E aí você põe esse potinho lá do lado, sei lá, da maçã, do lado da manteiga, na sua casa, tá? É claro que existe um grande risco de contaminar os alimentos de outras pessoas. Então é importante orientar muito bem essa pessoa para que ela não faça esse tipo, não tome esse tipo de atitude, porque pode contaminar outros membros da família também, tá? Mas sim, pode ser guardado na geladeira. O indicado é que seja o mais rápido possível, que você leve ao laboratório, ou ainda que você conserve, tá? Aqui a gente tem um potinho com fezes conservadas, com mercúrio, iodo e formol, que a gente chama de MIF. Então esse é um tipo de conservante já, tá? Que nesse caso aqui ele é tóxico, tem outros tipos diferentes, mas são conservantes, né? Para manter a morfologia dos cistos, né? E dos próprios eumintos, dos ovos e tudo mais. Mas também pode ser analisado a fresco. Se eu tenho coletas múltiplas, por exemplo, giardia, entamoeba, que tem a possibilidade de ter cisto num dia, no outro não, e etc., dependendo do ciclo do parasita, né? A gente faz coletas múltiplas que eu vou mostrar para vocês, tá? Daqui a pouco eu falo para vocês. Os conservantes mais comuns são formalina, o MIF, que é mercúrio, iodo e formol, ou mercurocromo, o SAF, que é acetato de sódio, ácido acético e formol, e eles são usados basicamente para conservação de cistos e trofozoítos, e também para impedir o crescimento de bactérias, tá? Porque quando você bactérias e fungos, né? Fungos também. Quando você coleta esse tipo de amostra, o que vai começar a se proliferar? Bactéria, fungo, principalmente enterobactérias, né? E fungos que estão presentes também nessas amostras. Então, se utiliza isso para preservar aquela amostra e impedir o crescimento de outros micro-organismos também, tá? Então, são conservantes que são utilizados. Só um detalhe, teve um caso aí, eu não lembro onde foi que eu vi isso aí, que esse é um potinho, tá? E aí dentro tem um outro potinho. Falou para a pessoa fazer a coleta, ele tirou a tampinha e ingeriu o conteúdo desse frasquinho aqui, ó, do conservante, porque ele não estava conseguindo defecar. Aí ele ingeriu o negócio porque ele imaginou, né, não sabia ler, sei lá, não sabia entender o que estava acontecendo, ele imaginou que ia auxiliar a coleta, que ele ia defecar mais facilmente. E, na verdade, isso é tóxico, tá?
Então, aqui, é claro, está escrito, né? Ó, não ingerir, tem o símbolo lá da caveirinha que o seu Madruga explica, né? Que morre e tudo mais. Então, o conteúdo que está aqui não pode ser ingerido, obviamente, tá? Vamos lá, procedimento e cuidados de coleta das amostras de fezes para exame parasitológico. Primeiro ponto, defecar em vasilhame limpo e seco, de preferência fornecido pelo laboratório, ou ainda adquirido na farmácia, que já vem estéril e tudo mais, né? Que são coletores universais, que podem ser para urina também, mas não contaminar com urina, tá? Não pode, por exemplo, defecar num penico ou no vaso sanitário, e aí você pegar lá com o potinho e colocar as fezes ali dentro, porque já contaminou com outras pessoas, né, que utilizam aquele mesmo local, e ainda com água, com urina e tudo mais, tá bom? Então, defecar em vasilhame limpo e seco. Retirar frações de fezes em locais diferentes do bolo fecal, por exemplo, início, meio e fim, e colocar no frasco que é fornecido pelo laboratório ou adquirido em farmácia, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Sem líquido conservante, de modo que complete pelo menos meio frasco. Então você está falando, professor, peraí, o que você está falando é coleta a fresco? Sim, é coleta a fresco, tá? Na sequência eu vou mostrar a coleta com o líquido conservante, tá bom? Sempre que tiver muco ou catarro, isso é bastante importante, porque pode ter ovos ou ainda cistos, ou ainda, em alguns casos, trofozoítos, mas não é tão fácil, né, de você detectar. Você coleta isso daqui também, tá? Pus ou sangue também, tá? E aí você tem que coletar essa porção para que ela possa ser analisada macroscopicamente também, odor, características visuais e tudo mais, que também é feito no exame de fezes para parasito, tá bom? Informando que a presença dessas substâncias ao entregar o material. Um ponto aqui que é importante. Muitas vezes, quem faz essa coleta inicial é o paciente. E aí, se você não instruir adequadamente o paciente, ele não vai coletar nada disso daí. Ele vai falar, não, isso não precisa. Ele vai tirar e vai pegar só a bolotinha lá de fezes e colocar, porque ele fala, é exame de fezes? Então, eu não preciso do resto, tá? Na cabeça dele, né? Mas por que na cabeça dele? Porque ele não é um profissional da área da saúde. Ele não foi instruído para isso. Quem tem que instruir? De quem é a obrigação? É sua aí que está me assistindo, tá? Na verdade, do laboratório, né? Você, como um biomédico gestor, ou ainda um biomédico responsável pelo laboratório e tudo mais, você tem que escrever os procedimentos padronizados, os POPs, e dentro desses POPs inclui a instrução, tá? Que são os procedimentos de cuidado e coleta das amostras de fezes. E aí quem tem que instruir é a menina que fica lá na recepção, tá? É claro, a gente está falando menina, é mais comum, né, ser uma recepcionista menina, mas pode ser menino também, né, obviamente, não sendo preconceituoso aí. Mas o mais comum é mulher. Então, essa pessoa, na hora que ela vai digitar lá, pegar a carteirinha do paciente e tudo mais, ela vai digitar, aí ela olha lá no sistema, o sistema integrado de funcionamento, porque hoje tem sistemas de telemedicina e tudo mais dentro do laboratório, né? O sistema tem que dar um flagging lá e mostrar, olha, esses procedimentos são os indicados para coleta, para cuidado, e ela tem que explicar, por exemplo, tá bom? Então isso é bastante importante, que a equipe do seu laboratório, secretária, recepcionista, e sei lá, mais o que tiver lá no laboratório, seja adequadamente instruído para cada tipo de procedimento. Elas têm que entender isso daí. Não que ela vá saber como toda amostra vai ser processada, porque não é ela que faz, é você que faz. É o técnico de laboratório, é o biólogo, é o farmacêutico que vai fazer isso daí. Não é a menina da recepção, mas ela tem que entender que, por exemplo, a gente precisa que colete catarro, muco, catarro intestinal, né? Muco, pus, sangue e tudo mais,
se houver a presença disso daí na amostra, tá bom? E aí ela instrui o paciente adequadamente como fazer essa coleta. Não pegar do vaso sanitário, né? Porque assim, muitas vezes a pessoa não é esclarecida a ponto de entender como fazer esse procedimento adequadamente, tá bom? Caso seja visualizado algum parasita, coletar, informando o achado ao atendente no momento da entrega do material para processamento dessa amostra. Então vamos pensar aqui, a gente pode encontrar ascaris, é difícil, mas pode ser. A gente pode encontrar proglotes de tênia, que são mais visuais, digamos assim, né? A gente pode encontrar enteróbios, tá? Então, algumas coisas que são mais visuais, apesar de algumas serem bem pequenininhas, né? Mas são possíveis de encontrar nas fezes visualmente falando, sem microscópio, tá bom? Então, se isso aparecer, se o próprio paciente enxergar isso daí, quer dizer que está muito mais fácil de você proceder com esse diagnóstico. A chance de ser esse parasita, quando você encontra um proglote de tênia, é muito grande. Não vai excluir o restante, mas te direciona para o diagnóstico clínico laboratorial, tá bom? E aí identificar o frasco, né, com o nome completo, sempre pensando isso, porque o cara pode ser José, mas é José alguma outra coisa, idade e tudo mais que você tiver de informação. Normalmente o laboratório tem aquelas fitas adesivas, né, com códigos de barra e tudo mais, então hoje já está mais simples desse procedimento. Encaminhar o material ao laboratório em até 2 horas após a coleta, se for fezes frescas, né? E se não for possível, o material deve ser armazenado na geladeira por até 12 horas. Lembrando que, se não tem conservante, pode ter proliferação de bactérias, pode ter alteração de pH e mais um monte de coisas que a gente já viu lá no início desse semestre com o exame coprológico funcional, e ainda na microbiologia vocês vêm para coprocultura, né? Coisas que são importantes, porque os outros micro-organismos também vão ficar disputando aquele espaço lá, e aí as bactérias vão metabolizando os carboidratos e tudo mais, tá bom? Mas você pode deixar por até 12 horas na geladeira, desde que seja identificado tudo adequadamente e fique longe dos alimentos daquela família. O outro tipo de coleta é a chamada coleta de amostras múltiplas, muito importante para cistos, né, para protozoários. Então ela funciona basicamente dessa forma. O cara vai lá num potinho, coleta no dia 1, no dia 3 e no dia 5, tá? Potes diferentes, né? E aí você tem lá 3 frascos de boca larga e 3 espátulas de madeira para coleta de fezes. O cara pode comprar lá na farmácia mesmo. E aí faz as fezes aqui, então fica aqui dentro, né? Ó. Então aqui sai um pouquinho, mas fica aqui dentro. E aí ele pega uma porção disso daqui, coloca num frasco que tenha líquido conservante, como SAF ou MIF. Então, é a ponta da espátula que está aqui, né? Ó, a espátula está aqui presente, não é o potinho inteiro, tá? É uma pontinha aqui, é um pedacinho pequenininho, que é transferido para cá no dia 1, dia 2 e dia 3. Então, aí você vai colocar aqui, cobrindo, né? O líquido tem que cobrir essas amostras que estão presentes aqui dentro, e isso daqui depois vai ser encaminhado para o laboratório. Lá, primeira amostra, segunda, terceira amostra, vai ser processado lá dentro do laboratório, e aí ele vai verificar em dias diferentes o que está acontecendo, tá bom? Então, só fechando, né? Isso aqui já tem conservante, tá? E na anterior que a gente falou não tinha conservante. Então, esse aqui fica até por mais tempo. Legal. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os métodos, tá? Os métodos de exame de fezes. A gente tem
os chamados métodos quantitativos e os métodos que são chamados mais de qualitativos. Quantitativo, como o nome já diz, eu tento medir a quantidade, né? Eu chego mais próximo de medir a quantidade para verificar quanto de parasita que tem no trato gastrointestinal desse paciente. São dois tipos principais aqui. O método de Stoll, ou Stoll-Hauschier, e o método de Cato, ou Cato-Katz, tá? Que são os métodos, o nome desses caras aí que criaram. São métodos quantitativos. E ainda a gente tem os métodos que são chamados qualitativos. E aí tem vários, né? Eu vou até circular, ó. O mais comum que se faz quase todos os dias é Hoffman e também HIT, tá? É o que se faz mais vezes no laboratório, método de triagens, principais métodos, ponto. Basicamente é isso, tá? Aqui são outros nomes, né? Ele, na verdade, é chamado de método de Hoffman, Pons e Janner, ou método de Lutz. São os caras diferentes aí que criaram esses métodos, é sobrenome deles, né? Não sei se é bom ou ruim, porque o cara leva o nome dele em métodos de fezes, né? Não, tô brincando. É legal porque mostra que o cara foi pesquisador, como o Rugai, por exemplo, do Instituto Adolfo Lutz, que pesquisou sobre isso, pesquisou sobre outros tipos de exames para bactérias, né? E aí o nome dele acaba saindo no tipo de exame. Então, o mais comum é isso daqui, ó. Método de Hoffman, que esse aqui não tem como você não saber, não tem como você não fazer no laboratório, tá? Extremamente simples, mas demora um tempo, em alguns casos até 24 horas, para que haja o quê? Sedimentação espontânea. Então, peraí, vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Tem métodos que os ovos e as larvas e cistos vão fazer isso, ó, descer, tudo bem? Ou seja, sedimentar. Tem alguns métodos que são usados mais para cistos leves que vão flutuar, tá? Então, ó, esses dois aqui são métodos de... Não dá para escrever esse negócio, é muito ruim escrever com mouse, vou ter que comprar uma caneta. Sedimentação, tá? Até que não ficou tão ruim. Esses métodos aqui, ó, esses dois, são métodos de flutuação. Vou deixar um F aqui, só assim, porque é difícil de escrever aqui. E esses são um pouco diferentes, eu já falo sobre eles. Mas o que você vai trabalhar no seu laboratório no dia a dia? Você vai fazer normalmente Hoffman e HIT, dependendo do número de amostras. Por quê? Os dois são de sedimentação. Só que um sedimentação é espontânea, então demora horas, tá, para sedimentar. Mas o custo é muito baixo. Você não usa uma centrífuga, você não usa substâncias diferentes. Aqui eu já uso, ó, sedimentação por centrifugação. Então tem que colocar os tubos diferentes na centrífuga, vai girar lá, e aí eu tenho mais rapidamente, né, esse processo de sedimentação. Mas normalmente é para coisas mais pesadas. Só que você consegue enxergar basicamente tudo lá, tá bom? A não ser que seja, sei lá, uma larva que tenha migração, ou ainda que você queira contabilizar ovos e tudo mais, que aí são métodos quantitativos, a gente não usa isso daqui. Mas normalmente é isso que você faz, ó. Hoffman e HIT são os principais. Aí existem outros métodos, como flutuação espontânea e centrífugo flutuação, respectivamente Willis e Faust, tá? Depois a gente vai ver cada um dos parasitas e aí tem os métodos principais que são utilizados, tá? Tem uma tabela para isso, para você se situar. E aqui esses outros, ó, esse daqui é mais utilizado para movimentação de larvas, tá? Que é a concentração por hidrotropismo e termotropismo, que é o método de Berman-Moraes ou de Rugai, e tem o outro que é Harada-Mori também. E aqui é a concentração por passagem em tela pelo Cato ou modificado, que é o Cato-Katz, tá? E aqui é mais para quantificação também. Então, método de sedimentação, desce. Método de flutuação, sobe.
E método de migração ativa de larva são esses daqui, ó. Esse daqui tem que memorizar, não tem como você não lembrar disso daí, ó. Tem que lembrar, Berma morais e rugai é larva que se mexe, tá? Que migra, que se movimenta. E aí você já exclui da sua resposta quando você vai pensar, por exemplo, em ovos. Se são ovos, eu não faço concentração por hidrotropismo e termotropismo, não tem lógica. Agora, se eu quero ver larvas que migram pela presença de água e temperatura, como ancilóstoma e tudo mais, eu vou usar esses outros métodos aqui. Tá? Ancilóstoma pode ser feito em ovos também, mas métodos de migração de larvas a gente faz por Berman Morais ou Rugai. Ah, não está aqui, só situando. Eu também tenho o método da fita gomada ou da fita adesiva, tá? Que é para a presença de larvas na região perianal, que você consegue verificar ovos de enteróbios, você consegue verificar ovos de tênia, você consegue ver proglote também, tá bom? Então, alguns outros parasitas você não vai enxergar diretamente nas fezes. E aqui a gente tem o método de Hoffmann, tudo isso daí é chamado de taça de Hoffmann. Você vai lá, processa a amostra de fezes. A gente tem aqui os vídeos, ó. Depois eu passo esses slides, vocês assistem com calma isso daí. Eu não vou passar todos esses daí, mas esse método a gente vai fazer no laboratório, tá? Você processa a amostra, coloca aqui nessa taça e ele sedimenta e você pega esse fundinho aqui, tá? Com uma pipeta Pasteur, um canudo, alguma coisa do tipo, e coloca na lâmina, coloca uma gotinha de Lugol e analisa no microscópio. Então, é método chamado de sedimentação espontânea, que eu verifico ovos, larvas de homintos, cistos ou cistos de protozoários, principalmente os maiores que afundam, né, que sedimentam. Os menores, normalmente, eles flutuam, tá? E aí é um pouco mais difícil de você detectar. Então, se persistirem os sintomas, basicamente, né, aí você faz uma outra metodologia, ou se já foi solicitado pelo médico, você faz flutuação, tá? O método hoje é o mais usado, basicamente, na rotina. Depende do laboratório, mas, assim, é um dos mais usados, porque tem laboratório que faz por centrifugação a sedimentação também, que é o método de HIT, mais conhecido como HIT. Mas pode ser MIFS, pode ser BLAG, tá? Basicamente, você coloca aqui formalina, éter, e aí divide em fases diferentes. A gordura, né, vai ficar mais para cima, ó. A gordura vai ficar aqui mais nessa região que é apolar, e aí o formol vai auxiliar a decantar junto com a centrifugação, e aqui embaixo eu vejo os sedimentos dos parasitas. Então, nesse caso aqui, eu preciso centrifugar, tá? Então, é a sedimentação por centrifugação, que eu vejo ovos, larvas, cistos também, é a mesma coisa, a mesma ideia, tá? E é muito utilizado na rotina laboratorial. Aqui também eu separei um vídeo para vocês, eu vou deixar depois no sistema também, colocar aquelas atividades pré-aula e tudo mais. Então eu separo também depois os vídeos para vocês assistirem com calma, tá? Outra coisa. Aqui eu já tenho mais gasto, né? Para e pensa. Eu preciso de um tubo Falcon, eu preciso de éter, eu preciso de formol, eu preciso de uma centrífuga, né? Além de fazer o procedimento anterior de dissolução da amostra, eu também preciso fazer o quê? Centrifugação. Só que assim, tem prós e contra, né? Pró é que é muito mais rápida esse processamento dessa amostra. No Hoffmann, você teria que esperar, às vezes, 24 horas para fazer essa análise, tá? Aqui não, é muito mais rápido. O outro método é o método de Willis, que é de flutuação espontânea. Então, você vai lá, pega a sua amostra filtrada, coloca com uma solução com grande quantidade de cloreto de sódio, que vai fazer o quê? Aumentar a densidade, homogeniza isso daí, encosta numa lâmina aqui, ó, você coloca, na verdade, a quantidade de líquido até quase derramar, bem na
borda mesmo, em cheio aqui, tá? Aí você coloca a lâmina aqui. A lâmina vai encostar. O que é mais leve, eu vou tentar fazer a setinha. O que é mais leve vai fazer isso, ó. Então, os cistos, por exemplo, né? Ovos leves, tá? Vão subir aqui. E aí você consegue detectar nessa lâmina aqui que você encostou, tá bom? Então, vai sobrenadar, né? Virar um sobrenadante aqui, vai flutuar, você encosta lá no frasquinho a lâmina vai encostar no líquido, e aí os ovos, o que for mais leve, vai encostar lá, tá? Ovos leves, ancilóstoma, por exemplo, né? E aí você leva corado com Lugol para o microscópio e analisa, verificando aqui, por exemplo, cistos, né, e ovos leves por exemplo, de ancilóstoma. Também tem um vídeo aqui para vocês assistirem depois com calma, analisando passo a passo como que essa metodologia ela é feita. O outro método é o método de Faust, ele é um pouco mais detalhado, mas assim, amostra processada aqui com água, né? Filtrada, tá? Normalmente coloca a peneirinha e uma gaze por cima para filtrar, coloca aqui, processa essa amostra, faz centrifugação. Você vai pegar o sobrenadante, colocar sulfato de zinco, éter sulfúrico, vai agitar isso tudo daqui e ele vai formar fases, né, diferentes aí, tá? E aí você vai pegar o sobrenadante, colocar Lugol na lâmina, colocar uma lamínula e vai analisar aqui no microscópio, tá? Então é outro método utilizado para flutuação após a centrifugação. E aí é utilizado também para cistos ou cistos de protozoários e ovos leves e tal, na pesquisa de ameba, giardia e etc., quando outros métodos deram negativo. Então, vamos lá. Volta. O que você faz primeiro no laboratório? Isso daqui, método de Hoffman, tá? Isso aqui você tem que saber, não tem como, não vai fugir. Aí você fez, o cara tem diarreia e tudo mais, e o médico acha que é giardia, que é entamoeba histolítica, amebíase, né? Seja lá o que for. Você fez aqui, deu negativo, tá? Nossa, professor, mas ele fez 3 coletas, aquilo tudo que foi indicado pelo médico, mesmo assim deu negativo? Porque alguns cistos e ovos são mais leves. Aí, nesse caso, você vai lá e faz, por exemplo, a técnica de Willis ou ainda de Faust, mas para aquela amostra específica, entendeu? Então, aí você faz uma flutuação por centrifugação com sulfato de zinco e éter sulfúrico, e aí analisa no microscópio se é entamoeba coli, se é histolítica, ou seja lá o que for, tá? Aqui a gente também tem um vídeo que você pode analisar passo a passo como que esse processo ele é feito, porque é um pouco mais detalhado, né? Então é importante que vocês também analisem e julguem os processos que são feitos aí em vídeos da internet, é bastante importante ver isso daí. Esse método a gente já explicou na aula, acho que foi anterior, né? Que é para verificar estrongiloidíase, foi no final da aula, na aula passada, que é para estrongiloides estercorares que fazem migração ativa. Esse método é o método de Berman-Moraes, mas tem outros métodos que vocês podem aplicar aí também. O que é basicamente? Aqui tem uma trouxinha com as fezes, né, resumidamente, e aqui uma água aquecida. O que você vai fazer? As larvas, ao encontrarem a água, elas vão migrar aqui, ó, vão descer, tal, e vem para cá, ó. Na hora que elas vêm para cá, para essa parte inferior, você coleta isso aqui que veio com concentrado de larvas, tá? Porque elas migraram, a gente chama de migração ativa. Então, ó, para vocês memorizarem, quando tiver numa questão migração ativa de larva, o que você vai fazer basicamente? Método de Berman-Moraes ou método de Rugai. Memoriza isso.
Qual é o método mais utilizado para pesquisa de migração ativa de larvas? Berman Moraes ou Rugai, tá? Então, aqui são as larvas de Strongyloides stercoralis, né? E aqui tem um vídeo mostrando como é feito esse procedimento para vocês acompanharem o passo a passo, tá bom? Aqui é outro método, que é o método mais quantitativo, que é o método de Kato-Katz, que é o método de concentração de ovos através da filtração das fezes em tela metálica, ou método de nylon. Aqui a gente tem um vídeo, esse vídeo é legal a gente assistir, vamos ver se dá tempo hoje, mas resumidamente, você tem uma telinha aqui e tem um padrão aqui que tem uma bolinha, um buraquinho. E aí você coleta esse espacinho aqui de fezes. É uma concentração exata, uma quantidade exata de fezes que você vai coletar. E aí você coloca na lâmina e coloca o Lugol e tudo mais, faz essa análise. Depois, se vocês quiserem, assistam lá novamente. Então, aqui tem a amostra de fezes. Aqui você coloca a telinha, passa por cima para filtrar, pega esse filtrado, coloca no molde, que esse é o molde aqui, né, que fica em cima da lâmina, e aí depois pega uma lamínula que já está colorida aqui em cima, coloca por cima, vira, espreme, e aí forma uma rodelinha aqui de fezes. Basicamente é isso, tá? E o outro método que hoje está sendo muito utilizado nos laboratórios é um método comercial, né? Que é o chamado Copro Plus. Esse método aqui, eu não vou passar agora o vídeo, mas eu queria que vocês assistissem. Ele é bem legal, mas é comercial, né? Da empresa, a empresa está tentando vender e tudo mais. Mas basicamente funciona assim, ó. Aqui você já tem o local que vai pingar depois, que é o cap de vedação. Aqui você tem uma tampa afunilada. Aqui você tem um filtro extra, o filtro cônico. Aqui você tem o coletor para o volume padronizado de amostra, e aqui dentro você tem o líquido conservante. Então, basicamente, você já tem tudo que você necessita para filtrar, para não fazer um fedorzão, basicamente é isso, né? Para não ficar um cheiro muito forte. Então, facilita muito o trabalho, só que é mais caro. O custo por exame ficaria mais alto, tá? E aí, resumidamente, abre o frasco, tá? Pega essa parte aqui, que é uma cestinha, encosta na amostra de fezes, aí vai ficar cheio aqui, ó, essa cestinha. Essa cestinha é isso daqui, tá, ó. E isso é isso daqui. Essa é a mesma cestinha, tá? Que você pegou a amostra de fezes. Aí você vai pegar isso, colocar e rosquear aqui no pote com o líquido conservante. Aí vai agitar, vai esperar ele sedimentar virando ao contrário, porque ele vai filtrar aqui, tá? 2 vezes, são 2 filtros diferentes, e aí vai sedimentar, e aí você pinga uma gotinha, com uma gotinha de Lugol e analisa ao microscópio, tá? Depois eu vou querer que vocês assistam esses vídeos, que também agora não dá nem mais tempo já, por causa do horário. Ele é um pouco mais detalhado, mas é legal vocês conhecerem esse procedimento. E aqui o método de Graham ou da fita gomada, que a gente já explicou, que tem uma fita adesiva aqui na lâmina, você introduz, não, você chega próximo da região anal, perianal, passa ali, encosta ali, né? E aí vira a fita ao contrário, coloca lá para analisar interóbios vermiculares, tênia, tá? Também tem um vídeo aqui. Quem quiser depois assiste com mais calma. Então a gente tem vários métodos, né? Ó, método direto, que você não faz nada de concentração, nem flutuação, centrifugação, nem nada, né? Você analisa as fezes diretamente lá na lâmina, então ele não usa processo de concentração. E as formas parasitárias são encontradas quando presentes em grande quantidade. Então, para evitar isso daí, normalmente a gente já segue direto para técnica de Hoffman, por exemplo, que é baseada na sedimentação espontânea. Mas aqui você já consegue ver, ó, ovos e larvas de eumintos, cistos de protozoários, ou cistos maiores, né? Alguns trofozoítos, mas é muito difícil de você encontrar trofozoíta, porque normalmente ele não é
tão resistente como os cistos, por exemplo, tá? E aí no método de Hoffman você consegue ver também tudo isso, basicamente, e é o método hoje, um dos métodos, né, mais utilizados na rotina do exame parasitológico de fezes, tá? Então, normalmente é esse método que é o de primeira escolha para grande parte dos parasitas, que é de sedimentação espontânea. Aí aqui a gente tem os métodos de centrifugação, que é o método de MIFS e o método de HIT, ovos que são utilizados para ovos e larvas de eumintos, cistos e oocistos de protozoários também é bastante utilizado, porque ele não precisa esperar um tempo tão longo como o do Hoffman para sedimentar espontaneamente, tá? Aqui a gente tem os métodos de flutuação, ó, flutuação após centrifugação, e aqui flutuação espontânea, tá? Aqui é o método de Faust e aqui é o método de Willis. No método de Faust, a gente vai conseguir pegar na amostra, né, captar na amostra os ovos que são mais leves, alguns cistos também leves e os cistos de protozoários. Esse método é um dos métodos indicado para pesquisa de cistos de protozoários. Então, uma diarreia crônica, não tem ovos, por exemplo, encontrados no Hoffman, você pode seguir aqui e fazer um Faust, por exemplo, tá? E aqui o método de Willis é flutuação espontânea, também ovos leves, em especial de ancilóstoma, não é indicado para pesquisa de cistos, e ele é pouco usado, porque os ovos leves podem ser diagnosticados também por centrifugação ou sedimentação espontânea. Então, aqui no Hoffman, você já pode pegar, na maioria das vezes, somente se não encontrar nada e tiver uma grande chance de ter, porque o médico acredita muito que tenha, você repete, por exemplo, com esse outro método aqui de Willis, por exemplo, tá? Aqui é o método de Berman-Moraes ou Rugai, que é de migração das larvas. Então, esse é um dos métodos que vocês têm que memorizar, porque é um dos mais diferentes, assim, né? Tirando da fita adesiva, que também é bem diferente, mas isso daqui é para pesquisa de larva viva, larva ativa, né? Larva fazendo migração, se movimentando. Então, é uma coisa diferente, não são ovos que sedimentam, são as larvas que se movimentam. Então, é utilizado para as larvas de eumintos e também pode ser indicado, nesse caso, no diagnóstico de estrongiloides stercoralis, né? Aqui o método de Cato, que é indicado, por exemplo, na tamização das fezes, que emprega uma tela que permite a passagem dos ovos e retém os detritos maiores. Aí você pode ver, por exemplo, ovos de eumintos, pesquisa de ancilóstoma e menolepis, e aí a lâmina tem que ser examinada num tempo curto. Tem alguns outros, como o método de Shatter, que é flutuação em solução de sacarose, tá? Então aumenta a densidade daquela amostra e o ovo e o ocisto, né, por exemplo, acaba flutuando. E aqui outros métodos como hematoxilina férrica e tricrômico. Aqui você já começa a utilizar mais substâncias químicas, né? Mas você faz centrifugação das fezes, seguida de coloração específica, um método também utilizado para trofozoito, cisto de giardia e de ameba, quando, por exemplo, você não encontra nos outros métodos. E o da fita adesiva a gente já falou, que é basicamente para enteróbios, vermiculares e tênia, tá? A tênia também pode aparecer no método de Hoffman, mas quando você faz aqui tem grande chance, porque o proglote pode se romper próximo da região anal ou perianal, e aí os ovos podem aparecer nessa região, tá? Então, os ovos presentes na região perianal vão ficar aderidos numa fita adesiva que é aplicada nessa região, e aí depois você distende sobre uma lâmina e a fita funciona como uma lamínula, verificando a presença dos ovos desses parasitas, tá?